Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians nessa sexta-feira, pré-jogo, Corinthians Novo Horizontino e Corinthians, aliás, já que o jogo é na casa dos caras. O Bessone trouxe informações pra gente, provável escalação para amanhã, parece que vai ter um meio de campo ali um pouco modificado, o Dorival pode fazer mudanças nesse setor, já que a sequência de jogos aí vem sendo muito pesada, e surgiu uma conversa aí que o Corinthians estaria interessado num zagueiro do Boca Juniors, hein? Será que é mais um reforço pro Coringão? E o Bessone comentou sobre a chegada do Lingard, ele ainda não quer confirmar, mas a gente sabe que já tá tudo certo, só minutos de contrato ali para que ele seja anunciado oficialmente. Deixa seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos colocar na tela as semifinais do Paulistão. Cara, tem um potencial danado o G4, né? Não é? Olha quanta coisa vendo, que tem que fazer. Amanhã, 8h30 da noite, no Doutor Jorge Ismael de Biasi, teremos Novo Horizontino e Corinthians, 8h30 da noite. Só nem jogar, 2-0 Corinthians. No domingo, teremos Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri, também às 8h30 da noite. Aí já complica. Vamos colocar na tela aí o provável Corinthians, que enfrenta o Novo Horizontino. Depois tem outro assunto pra gente falar aí, eu quero ver como é que o Dorival vai sair dessa enrascada. Esse é o Corinthians, Vessa? Vamos lá. Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranieri ou Bidon, é isso mesmo? Alan, André Garro, Memphis e Guinegão. Vamos lá. Esse é provável Corinthians com a volta desses titulares. E ali tá Ranieri ou Bidon, porque como o Ranieri tá muito mal, tecnicamente e tal, não é maluquice pensar que ele pode fazer Garro e Bidon. Eu jogaria com os dois. Dois meias. Os dois meias, André e Alan por trás. Então a gente está colocando essa possibilidade de os dois canhotinhos jogarem, porque o Ranieri realmente não está bem, o Matheus Pereira está com lesão muscular. A tua ideia seria então Alan, André, Garro e Bidon. Isso aí, Memphis e Guinegão, que também descansaram e tudo mais. Toda a zaga também descansou. Lá em Minas, jogaria todos os zagueiros novos e mais o Hugo. Então, é um Corinthians que volta com os seus jogadores titulares. Claro, o Yuri ainda fora, com a lesão muscular, que ainda... Por ser o Yuri, eu acho que se o Corinthians passar tem alguma chance de fazer o segundo jogo. Acho que o primeiro não, mas o segundo jogo, por ser o Yuri, tem alguma chance. E o Caio César ainda também nada, lesão muscular. O Matheus Pereira nada com lesão muscular. E aí agora fica a dúvida, a curiosidade, se o marroquino vai pelo menos ser relacionado, porque ele disse, lá lembra na apresentação, me conheço, a semana que vem eu acho que eu já conheço o meu corpo, acho que é possível eu estar semana que vem à disposição. Numa dessas, se ele se sentiu bem e tal, pode pintar lá em Novo Horizonte, foi inscrito no campeonato, pode ser que viaje, seria uma surpresa, mas de alguma maneira seria curioso já vê-lo ali no banco, lá em Novo Horizonte. Cara, eu acho difícil ele jogar amanhã, aparecer no banco, né, o marroquino Zacaria Labiade aí. Cara, o Ranieri tem dessas às vezes, né, ele começa voando, às vezes a temporada, depois fica numa nhaca. Esse ano tá sendo diferente. Já começou na nhaca a temporada, mas eu creio que daqui pra frente, depois ele tá voando de novo. O Ranieri é um ótimo jogador, mano. Qual é o seu time? Com dois meias ou com meia? É engraçado, né? Porque acho que esse meio-campo do Corinthians, em relação à final da Copa do Brasil, o ano passado, mudou tanto, né? O Martínez já nem faz parte do clube mais. O Maicon saiu. O Carrijo oscila. O Ranieri, que era o constante, começou a oscilar, né? Então, assim, o desenho... Mas o Dorival, ao mesmo tempo, ele ganhou novas opções com as contratações. Então, eu acho que não muda muito o desenho. Faz sentido usar. O André se firmou. Faz sentido usar os que estão em melhores condições. Por exemplo, diferente a nossa discussão inteira do primeiro bloco, o que o Felipe Luiz fez com o time. Não foi, eu estou com um desenho, meu time sabe jogar desse jeito, eu vou colocar os melhores nesse desenho. Quais são os melhores 4 que eu tenho para jogar no meio de campo hoje? E o Garro, a melhora de produção do Garro é visível. Então, o Felipe não fez isso. Meu modelo é esse, eu vou encaixar. Não, ele bagunçou tudo. Então, eu acho essa escalação do Bessone com Garro e Bidon pode ser uma opção interessante, né? É ótima opção, porque o Bidon não é só um meia. Ele é um jogador completo de meio campo, ele marca e joga, pode escalar, também, né? O André sustenta lá atrás. É que como o Garro estava mal, ficou agora, o Bidon tomou a posição dele, ficou mais fácil o Dorival pôr os 3 volantes por trás. Com o Ramon e até uma parte do Dorival, o Bidon era volante. Sim. Ele era o volante do lado esquerdo no tripé.
Só que aí o Dorival falou, não, eu não enxergo um Bidon muito de volante, eu acho que ele é um meia. O problema é que o outro começou a melhorar. O Garro tem 4 participações para gol em 4 jogos do Brasileiro. Então, são 3 assistências e um gol. Ele não faria versões só o Memphis na frente, como fez naquela oportunidade, falhando o meio de campo. Com Garro e Bidon, mas com Garro e Bidon... Mais o Ranieri também, isso. Aí poderia ser também. Não, lá na Vila ele fez isso uma vez até agora. Pode ser. Colocando ele como centroavante, né? Pode ser. Talvez seja uma alternativa. O Ranieri não tá bem, mas eu tenho como tirar lá, não pôr o Guinegão, põe o Ranieri para correr e ajudar e deixa esses 2 tentando encostar no Memphis. Poderia ser uma boa opção. Então é um Corinthians que vai ser diferente daquele do Mineirão. Espero que jogue melhor, né? Precisa jogar melhor, né? Não jogou tão bem os últimos jogos. 3 jogos sem jogar bem, vamos dizer assim. Embora tenha ganhado os 3, né? O do Red Bull jogou bem, né? Não. Mas foi em casa. Era o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, o Cruzeiro e Português. Sim. Seria na prática 3 jogos não foi bem. Passa, Massa, fácil. Ele não ganhou os 3, né? Ele empatou 2, ganhou 1, mas conseguiu assim, todos os resultados bons, né? Empatou no Mineirão, o resultado não precisava, é isso. Passa. Eu passo. Contra o Novo Horizonte? De responder essa pergunta. É mesmo? Você acabou de falar que ia ser passar mole? Não, já passou. Eu vou falar o quê? O Corinthians já está na final. É favoritíssimo. Mano, esse Massa, ele fala isso pra jogar, tipo assim, esse vídeo, às vezes, chega lá nos caras do Novo Horizontino e dá, tipo, uma motivação a mais pra ganhar do Corinthians. Apesar que ano passado ele falou o ano inteiro que o Corinthians ia ser campeão da Copa do Brasil, né? Deu certo, né? Foi uma zica reversa. Então, mas todo mundo sabe que ele é palmeirense, ele costuma falar essas mesmo do Coringão. Mas vamos lá. O Corinthians já está na final do Campeonato Estadual. Porque o Arnaldo tem um ponto, ele falou outro dia. Pra ser campeão precisa jogar mais. 2 jogos. Pra ser campeão precisa jogar mais. E mesmo que ele jogar muito mal, se ele jogar 3% mais que jogou contra a Portuguesa, ele ganha do Novo Horizontino lá. Mas o Novo Horizontino é bom. 3%. O Santos caiu lá e perdeu e o Palmeiras caiu lá e passou vergonha. Não, acho que vai ser difícil o jogo. Eu não acho que vai ser essa moleza. Não acho que... Tem uma vantagem, o jogo não é no solão das 4 da tarde, né? Exato. 8h30 da noite. 8h30 da noite. O Palmeiras jogou à noite também. 70% torcedor. O Palmeiras errou demais, velho. Você não dá pra comparar pudim de leite condensado com pudim de pão e açúcar. São coisas diferentes. São pudins, mas são diferentes. Não dá pra comparar um jogo com o outro. Entendeu? Não tem comparação. O time do Corinthians é bom, joga bem, tem jogadores 1 milhão de vezes melhores que o Novo Horizontino. Cara, é só jogar mal, mais 10%. Pronto, ganha do Novo Horizontino e vai pra final. Eu também acho que tá bem favorito. Eu também acho. Agora, tem uma questão, como diria o outro, fora de campo, Vessa. Mais um parça do Memphis que pode chegar aí. Lingard. Vou até pedir pro Brunão a flanela. Vou fazer um... Traz a flanela. É a hora dela. Ela tava sumida, hein? A flanela tava desaparecida e agora ela vem forte. Vem forte. Porque atenção. Os poderes estão se... Aí, ó. Flanela Memphis. A flanela Memphis tá na área. Antes, porém, anuncie, pega aí. Por favor. Aqui, ó, esse espaço publicitário maravilhoso e exclusivo tá liberado. Não, aqui isso. É aqui, ó. É aqui que você pode colocar o seu patrocínio da flanela. Aqui, pode por aí, bar do Arnaldo. Pode qualquer coisa. Estamos aceitando tudo, então venham. Vessa, tá aí pra você a flanela Memphis, mas é mais um parça do Memphis que pode chegar, é isso? É isso, tá uma negociação bem adiantada. Jesse Lingard. Ele tava já é do Coringão já, né? Ele tá 2 anos agora na Coreia, tá com 33 anos, é um meio atacante, o Arnaldo conhece mais futebol internacional do que eu conheço, pode falar um pouco melhor sobre ele. Não sabemos como ele tá neste momento. Ninguém vê jogo lá na Coreia, né? Você pode tentar ver YouTube e tal, mas ninguém vê jogo. E eu vou manter o que eu falei, a mesma coisa do marroquino. Eu vou esperar jogar, não é querer ficar em cima do muro. Eu não vou desgraçar o cara, porque tá chegando antes do tempo, e também não vou elogiar, porque ele jogou na Premier League há alguns anos. Eu vou preferir esperar chegar. O que mais eu curto é a ideia de contrato curto. 10 meses de contrato para os dois. Aconteceu, deu tudo certo. Renovação, porque bateu ali metas de minutos jogados e tal, por mais um ano. Não deu certo, obrigado, satisfação. E você então não onera tanto o clube assim.
O clube diz ali internamente que são salários bastante compatíveis com o elenco, que os jogadores hoje ganham, que não seriam salários tão altos. A informação do André Hernan é que seria coisa de 100 mil euros, o que dá hoje uns 550, 600 mil reais. Seria o salário dele, que é um salário perto do mundo, que é um clube de Série A, que é o Corinthians, é um salário normal, sei lá, Ranieri, Bidu, enfim, normalmente o jogador titular do Corinthians ganha mais ou menos nessa linha. 500 mil por mês. Tem jeito. Série A de Campeonato Brasileiro, Imagina. de clubes assim, é muito difícil. A não ser os meninos que estão subindo, aí ganham menos, mas normalmente são salários assim. Esses dias, quem que renovou o contrato? Que aí o Corinthians teve que pôr qual era a multa nacional. Acho que era o André, se eu não me engano. O salário dele está em 100 mil. Então acabou de subir o menino, quase 100 mil, porque a gente sabe porque a multa rescisória nacional é 2.000 vezes o salário. Aí a gente fez a divisão lá e deu mais ou menos o salário. Então, e que seria um salário assim, mas o fato de se desse, vamos dizer que os dois caras, deu 3, 4 anos de contrato. Eu não ia nem esperar jogar bem ou mal, eu já ia criticar. Porque para mim é um absurdo, 32, 33 anos, você dá mais 3, 4 anos. Mas contratos de 10 meses, sinceramente, eu não vejo problema. Também tem uma versão, o marroquino ninguém nega que foi o Memphis que indicou, ponto. Agora sim, há uma outra versão de que esse daí não teria sido ele, estaria sido... Não, eu tô só... Os caras, mano, já, o Arnaldo, o Massino, ele... não foi o Memphis que indicou, mano. Pelo que eu li aqui, depois o Memphis ficou sabendo que o Lingard estava negociando com o Corinthians, aí sim, ele deve ter falado com o Lingard, pode vir pro Corinthians, é um bom clube e tal, estamos ganhando título. Mas os caras antes não aguentam, né? Eles vão falar, eles vão tirar sarro, vão, né? Mas a gente sabe que tá acontecendo no Timão. Continua essa as aí. duas versões estão rolando, eu não acredito nenhuma das duas. E de que era uma oportunidade de mercado, tanto que ele foi oferecido para o Remo e estava em negociação com o Remo, e que aí o Corinthians viu a possibilidade de trazê-lo e agora vai trazê-lo, mas ele chegou a negociar e forte com o Remo, né? O Remo tem até um grego agora, joga lá, se eu não me engano, no Remo, enfim, e que poderia estar chegando aí. Mas essa contratação está quase perto mesmo de acontecer, deve estar lá já finalmente de chegar ao Brasil, exame médico e tudo mais. Eu vou esperar para ver. Só o contrato que eu curto, a ideia de ser só 10 meses de contrato. Teria. Vamos fazer um teatrinho aqui. Você é o Marcelo Paz e vai perguntar pro Memphis, que é o Arnaldo, em inglês. In English. Você tem mais um para indicar aí para nós? É isso. Assim, vamos lá. Esse jogador, ele jogou bastante tempo no Manchester United, inclusive com o Memphis Depay. Há mais ou menos uma década, né? Quando o Memphis ainda era novinho. Quantos anos ele era tem? novinho, 33. É mais ou menos da mesma idade, são contemporâneos, Tá. se tornaram amigos. Ele foi um bom jogador, mas não joga em bom nível há mais ou menos 2 temporadas, como disse o Vessone, né? Essas 2 contratações, primeiro assim, né? Mesmo que o Vessone tenha esmiuçado o custo, a folha de pagamento do Corinthians, que era uma das maiores, ela continua sendo substanciosa, continua aumentando, embora o clube não gaste dinheiro em direitos federativos. É que deu uma aliviadinha também, né? Saíram alguns jogadores. Saiu tudo gente mais barata do que gente... Não, ok, mas... Não, mais ou menos. Quase todos, né? O Corinthians... O Maicon tinha salário muito alto. alto, O Corinthians está contratando só jogadores que ganham moeda estrangeira. Fagner tinha salário alto. Só jogadores que ganham moeda estrangeira, né? Então, não é economia, não é economia. Esse é um ponto. O segundo ponto é, de fato, o poder que o Memphis tem no time, no clube, que ele ganhou e adquiriu. A gente estava falando do Neymar. Para algumas questões, o poder do Memphis é maior do Corinthians que o do Neymar no Santos. Para algumas questões. Eu acho que a questão do Neymar é mais a família, o pai, na diretriz, do que propriamente indicar um jogador. Indicar um jogador é uma questão muito complexa, não é simples. E ainda mais com o técnico aqui atrás, fazendo o discurso contra jogadores estrangeiros. O Dorival indicou um jogador, o Alisson, que ele confia. O que aconteceu com o presidente do Corinthians? Não, ele não vem. O Memphis indicou 2, os 2 estão vindo. Aí, enquanto tá ganhando, é beleza. Quando perdeu, acaba essa brincadeira. Uma coisa é certa, sim. Acaba essa brincadeira. O técnico indicou um jogador.
o presidente desautorizou, o cara está contratado, com um contrato aqui, ó. O holandês indicou 2 parceiros que estão sendo contratados. Isso não existe. Se é o Neymar que faz isso, a gente mete a lenha. Então é um terreno muito perigoso, um limite muito perigoso que tá se dando poder a um jogador maior do que qualquer coisa. Ainda deve ser ao jogador 40 e tanto. O jogador vai para a Copa. Olha, enfim, enquanto tá ganhando, beleza, mas não faz o menor sentido. O menor sentido. Não, o que eu ia falar é que uma coisa tá claro. O Memphis, se os dois jogarem mal, vai sobrar para ele também. Porque hoje ele tava sozinho no CT. Ele jogou mal, era culpa dele. Jogou bem, era com mérito dele. Só que agora, se o marroquino jogar mal, é o marroquino e ele um pouco. Se o inglês jogar mal, para mim é claríssimo isso. Na cabeça do torcedor não vai ser só o jogador que tá mal. O Memphis também é culpado por ter ajudado, por ter de alguma maneira influenciado a vinda dele. Então o Memphis, o que eu imagino que o diálogo foi, meu amigo, é o seguinte, eu vou te indicar lá, vai dar tudo certo, mas eu preciso de você também, vai sobrar para mim aqui um pouco. Vou me encher o saco, dizendo que você tá indo para não sei aonde, se você fora de campo não se comportar, vai sobrar para mim também. E isso para mim ficou muito claro a partir de agora. É uma responsabilidade também do Memphis Depay. E aí só o lance dos estrangeiros, o Corinthians deve ser o time que tem menos estrangeiros do Brasil. Agora com esse vai para 6 só. Pode levar 9 para o jogo. Então o Corinthians ainda tem um número muito pequeno de estrangeiros. 6 agora, 6 ou 7, mas enfim, ainda está até abaixo do coisa. Bom, Angeleri, Memphis, Vaca, Garro. E agora o Lingard. 5. E o Carrilho. Milan. 6. Milan, Carrilho. 7. É isso, 7. Mas está 2 abaixo do... Mano, eu acho que esses caras vão calar a boca de todo mundo. O Zaccaria Labiade aí, o Lingard. E pra mim, eles vão jogar muita bola. A gente tem que ter elenco encorpado, mano, né? São muitas competições, Paulista, Brasileira, Libertadores, daqui a pouco tem Copa do Brasil, e o calendário tá muito apertado, cara, porque tem Copa do Mundo no meio do ano. Então, o Corinthians contratou muito bem, cara, oportunidade de mercado, o cara tava livre, beleza, o Memphis foi lá e falou com ele, pô, pode vir pro Corinthians, e tá tudo certo, mano, tá tudo certo, salário bom, tempo de contrato excelente. Do limite, o Grêmio tem 12, não, mas não é tá 3 acima do limite. O Grêmio é o Grêmio. O que o técnico prefere como jogador. O Dorival prefere o Alisson ao Lingard. Ele prefere um jogador que ele conheça, ele prefere um jogador brasileiro. Mas o Dorival aceita isso, pra mim não é um problema. Mas então, exatamente, eu acho que o perfil... Não aceita não, né? Ele acabou de subir no caixote e falar que é contra. Não, mas... Então, mas o que o Marcinho tá falando, o perfil do Dorival é dizer meio amém pra tudo. Tá. Ele não entra em rota de colisão. É que vocês não acharam que o Dorival falou uma coisa mais macro? Ele não falou. Ele falou, mas na semana que ele fala isso, o Corinthians vai buscar um jogador que não joga há 2 anos, estava na Coreia, inglês. Porque conheceu o outro, é parça do outro. Lingard de gato. E só pra ser justo também, o Alisson, o São Paulo pôs alguns obstáculos ali, né? Vessone, você não tá entendendo. Colocou ali algumas coisas não, que... já estava definido. Tá contrato, tem assinatura digital dos dois. O presidente vetou, né? E o técnico não deve ter ficado. Se o técnico ligou pro jogador, combinou com o jogador tal, não sei o que lá, e na hora H não foi, aliás, seria uma boa pergunta na próxima, Dorival. Você indicou o Alisson, ele não veio. Você indicou o Lingard? Sim. O Zaccaria, ele falou que não. Ótimo ponto, porque com o marroquino, ele fez questão de dizer, ele não foi grosso, ele não foi repulsivo em relação ao reforço, mas ele deixou claro que não é dele. Sim. A ideia. Ô, Vessa, uma pergunta aqui, porque a audiência é muito qualificada aqui do nosso G4. Estamos sendo assistidos pelo grande jornalista Paulo César Martim. Grande, Paulão. E ele falou assim que ele ouviu em conversas na Argentina que o Corinthians estaria tentando de novo contratar o zagueiro Lautaro de Lolo, que é um zagueiro da seleção da Argentina, que é do Boca Juniors, um zagueiro jovem de 21 anos. Tem alguma informação sobre isso? Não. O Corinthians liberou o Kaká, né? O salário vai ser pago pelo Vitória e tudo mais. E aí, se o Vitória permanecer na Série A, o Vitória é obrigado a comprá-lo, né? Essa é a condição. Foi até anunciado ontem. Esse de Lolo eu fiz até uma transmissão da Libertadores Sub-20, alto, jogou muito, né? Jogou muito. Ele é da seleção Sub-20 da Argentina. É da seleção também, e aí virou titular do Boca várias vezes, porque é aquele crescimento do garoto,
Eu não tô... Aqui no Brasil a gente até agora não falou desse nome, mas o Corinthians só tem 4 zagueiros hoje. Por mais que você jogue com 2, você precisava ter pelo menos um quinto, né? Ah, mas tem a cara do Corinthians. Lautaro de Lolo? Putz, vamos mudar o nome dele na hora. Lautaro de Loló vai fazer parte do bando de loucos. Lolocos. Não, Lautaro de não é Lolocos. isso. Então é isso, Fel. Mano, confesso para vocês que eu não faço a mínima ideia quem seja esse zagueiro aí, Lautaro de Louro. Lautaro de Lolo. Lautaro de Louro. Mano, ano passado, o Fabinho Soldado fez uma sondagem por esse zagueiro. Eu acho que esse jornalista aí que falou, ele deve ter confundido a data. Então, esse site que é o Bola VIP, né? A matéria foi de dia 27 do 11 de novembro do ano passado. Então, o Corinthians teve interesse nesse zagueiro aí, que foi na época do Fabinho Soldado. Não faço a mínima ideia. Esse site aqui, Bola VIP, costuma ser bem, como que eu falo? Fazer umas mentirinhas, né? Mas, cara, assim, do Globo Esporte, esses sites aí, eu não vi nada com relação a isso, mano. Vou até dar uma olhada aqui, não tem nada. Ó. Globo Esporte, zagueiro, Corinthians recusou. E, inclusive, mano, o Corinthians recusou propostas pelo Mateuzinho, cara. Ele tá muito valorizado, hein? Não chegou valores tal, nem os clubes que fizeram a proposta pra ele. Falou que teve um clube que disputa a Premier League, mas pra mim, Mateuzinho hoje é o melhor. Esse não é o melhor lateral direito, mas, cara, eu não consigo ver um outro lateral direito melhor que ele atuando no Brasil, não, cara. Eu até falei Piquerez, né? Piquerez é lateral esquerdo, confundi. Mas de cabeça assim, cara, não sei. Flamengo, do Palmeiras, lateral direito do Palmeiras, São Paulo, não tem, cara. Não tem. Pra mim, ele é o melhor lateral direito hoje. Então é isso, cara. Informações do Vessone aí. Provável escalação do Corinthians pra amanhã também. Deixa eu voltar aqui pra ver se a gente consegue pegar ali um pouquinho ali. Aí, vamos voltar aqui a escalação do Coringão. Hugo Souza, Gabriel Paulista, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, o meio de campo aí que pode vir com a mudança. André Ranielli, Alan, Garro, Memphis e Guinegão. Ou Breno Bidon no lugar do Ranielli. Seria bom também o Ranielli dar uma sentada no banco, porque foi quarta-feira. Quinta que a gente pegou o Cruzeiro? Esqueci, caramba. Foi quinta, né? Não, quarta, foi quarta. Cara, foi decepcionante a partida do Ranielli, pelo amor de Deus, mano. Que partida horrorosa. Acho que ele tá voltando daquele jeito lá, em aquento dele, voltar trotando e tal. Mas foi o meio campo com o Breno Bidon, André e Alan. Apesar que o Alan tá dando uma oscilada normal, né? Tá chegando no clube agora, tal, entrosamento. Mas, pra mim, tem tudo pra gente se classificar amanhã. Eu vou chutar aqui 2-1, cara. Eu tô com 2-1 na cabeça. Comenta aí, deixa o seu like. Aí eu comentei, mano, eu vou ter que dar essas pausazinhas. São pequenas pausas ali pra gente poder mais interagir mais com vocês, tal, pra não ficar sempre o vídeo rolando. Eu sei que tem gente que não vai gostar, vai falar que eu falo muita M, mas é normal, cara. Eu sou torcedor, assim como você do outro lado. Eu não sou jornalista, então eu vou falar minhas baboseiras também. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí. Tá tudo certo, a gente vai criando uma comunidade da hora, mano. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, é nóis.